Família linda da nossa querida Maçonaria Universal, esse irmão que vos fala é Jair Gomes. Esse vídeo aqui é um vídeo resposta aí para o meu querido, meu amado irmão Jorge aí, da nossa Cavaleiro de Orcs 111, né, meu querido? Pô, Jorge, saudade de tu, cara. Ó, se vocês aí, meus irmãos que acompanham meu canal, baterem de frente aí com esse irmão Jorge aí, pode dar um abraço fraterno, que esse cara é maçom, viu? Eu lhe reconheço e acredito que nós nos reconhecemos como tais. Beleza, meu querido? Beijo no teu coração, irmão Jorge. Rapaz, eu vou tentar responder aí as tuas perguntas, Jorge. As perguntas bastante pertinentes, cara, e de profunda reflexão, cara, entendeu? É um assunto que não deve ser tratado em templo maçônico, não, né? Mas aqui a gente está no meu canal, aqui a gente tem total liberdade. Mais de um templo maçônico, em rodinha maçônica, não aconselho que você fale desse tema não, porque você será tratado como herege. Olha, você perguntou o seguinte, abre aspas. Jair, qual é a tua visão de democracia dentro da maçonaria? O que seria a maçonaria sem um grão-mestre e sem os landmarks? Fecha aspas. Bem, vou tentar ser bastante pedagógico, vamos lá. Para nós entendermos o que seria democracia, vamos recorrer aí a Abraham Lincoln, uma das melhores definições que seria democracia, na minha opinião. Ele disse que democracia seria o governo do povo para o povo, ou seja, o povo tem total poder, o poder emana do povo e assim para o povo, seria um entremesclar. Olha, vamos tentar entender o que Abraham Lincoln quer dizer com isso, né? Abraham Lincoln disse que o poder é total do povo, o poder, aí, essa emanação do povo, ele ortoga a um indivíduo, que esse indivíduo fica nesse entremesclar, governa para o povo, seria então um governo democrático, o poder total do povo. Bem, mas para que isso seja mais democrático, tem que haver algo acima daquele indivíduo que o povo ortoga, ou seja, seria uma constituição. Uma constituição para que todo o povo, tanto aquele que o povo escolhe para ser seu governante, se submeta, né? Esteja totalmente submetido àquela ideia, àquela constituição, para que não haja tirania e para que não haja ditadura, entendeu? Então cria-se uma constituição democrática, digamos assim. Então essa constituição está acima do povo. Essa constituição que rege esse povo. E esse indivíduo que o povo escolhe para o dirigir, para presentear, seria a palavra? Essa mesmo, presentear, né? Seria o presidente, né? Está também subordinado a essa Constituição para que ele não se torne um ditador e nem um tirano, digamos assim. Então, o governo democrático seria mais ou menos isso, do povo, o povo que tem o poder de escolher o seu governante, logo o governante está sujeito a essa Constituição, beleza? Isso funciona, Jorge? Não, não funciona. E nunca funcionou e nunca há de funcionar, né? Essa ideia é linda, o poder emana do povo para o povo, é altamente linda, mas isso não funciona, entendeu? Não funciona de maneira nenhuma, nunca funcionou e nunca há de funcionar. E aí, maçonaria? Funciona? A maçonaria é democrática? Nunca foi, aliás, perdão, ela já foi democrática, na sua operatividade, sim. Na sua operatividade, os maçons viviam a ideia maçônica. Os maçons eram livres e de bons costumes. Porque na maçonaria operativa, os irmãos, eles tinham a total liberdade. De fato, eles eram o poder, vivendo o poder. Eles eram guiados pelos Lord Child, ou seja, pelo um código de ética maçônica. Era um código que os guiava, um código que eles tinham de ética, de conduta moral. Não havia um indivíduo que os comandasse e nem uma constituição acima deles. Eles tinham a total liberdade de viver um estado de direito entre eles. Eles se mesclavam esse direito. Se autoconhecia
por meio desse direito, que era totalmente deles, não ortogado para eles, mas eles eram de fato um Estado de direito, ou seja, eles viviam a democracia. Mas a maçonaria institucional, a maçonaria especulativa, ela deixa de ser democrática. Ela perde a sua total veracidade de democracia. Por que, Jair? Porque, vamos lá, se o poder de fato é do povo, ou seja, o poder é do povo maçônico, né? E nós temos aí algo que nos direciona, que determina o que devemos fazer, algo que está acima de mim, algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser atualizado, algo que de fato me tira os meus direitos, que é os landmarks. E os landmarks dá um total apoio a um indivíduo, a qual será escolhido por mim, né? Será escolhido pelo povo maçônico. Eu escolho esse indivíduo já sabendo que esse indivíduo terá total autoridade, terá a total prerrogativa de fazer aquilo que ele achar que deva ser feito, que é o grão-mestre. Essa lei pétrica imutável foi feita para que a maçonaria se tornasse escrava, escravizada e escravizadores. A verdade é essa. A verdade sem pestanejar. Não há liberdade na maçonaria especulativa. Não há liberdade dentro de uma instituição. Não há liberdade dentro de um Estado constitucionado. Não há liberdade. Não existe democracia quando se tem de fato uma instituição que está acima do povo. Isso não é democracia. Isso não é a ideia democrática. Então a democracia é uma falácia. É uma falácia. Entendeu? É uma falácia dentro da instituição. Nenhuma instituição é democrática. Nenhuma. Nenhuma instituição que ortoga o seu direito a uma administração, a um poder central, ela pode se dizer democrática. Então, para que a maçonaria possa ser, de fato, uma democracia, tinha que acabar com o grão-mestrado. Não deveria ter grão-mestre e muito menos os landmarks. Estou sendo bastante direto. Aí tu te pergunta, já viraria bagunça? De maneira nenhuma. Não viraria bagunça. Viraria liberdade. Liberdade. Mas aí eu comungo muito com o que Simão Bolívar disse. Na sua época, quase 2 séculos atrás, quando ele lutou pela liberdade da Venezuela, da Colômbia e da América ali em si. Ele disse que o povo não estava preparado para viver de fato a liberdade. O povo ainda precisaria de um governo movido a uma constituição de um ditador que tivesse todo o poder absoluto. E assim foi. Ele tentou ser um ditador, ter o poder absoluto, para tentar induzir o povo que seria liberdade, mas aí ele não conseguiu, porque o povo não sabe viver em liberdade. Então, cria-se as instituições para escravizar e tirar a liberdade dos seus associados. Mas Jair, o que tu está falando é pesado, cara. É, cara, mas é verdade. É verdade. Quer que eu entre no mérito? Vamos lá. O poder é do povo, não é isso? A visão democrática? O poder é nosso. Quem é o povo maçônico? São seus iniciados. Vamos lá. Então, periodicamente, dentro de um tratado de Constituição, IRG, nós escolhemos um líder absoluto que nós denominamos, segundo os landmarks, como grão-mestre. Nós ortogamos todo o nosso poder a esse indivíduo. Bem,
O que é ele, senão uma emanação do povo? Que direito ele tem? Quem dá o direito deveria dar, quem dá o direito dentro da visão seria eu. Eu dei o direito a ele. Qual o direito? Absoluto? É o meu desejo de dar esse direito absoluto? A prerrogativa? É o teu desejo? É o desejo do outro? É o desejo de todos? Não, é o desejo do Landmark. É o desejo de alguém que fez lá atrás uma merda, fez algo que me convenceu, que convenceu a você, que convenceu a nós outros, que não pode mudar, que é um estatuto perpétuo, imutável, uma lei pétrica, que me convenceu a você, por meio de algo que eu fico aqui, abre aspas, que você sabe o que eu estou falando, você que é iniciado, que eu abracei e que hoje eu obedeço a cega que esse indivíduo tem o poder absoluto. Olha, gente, tudo que eu estou falando aqui não vai mudar nada não, viu? Não muda não, e não pode ser mudado. É uma lei pétrica. Não pode ser mudado. Não estou aqui para mudar, não. Estou aqui para esclarecer como deveria ser, que, na minha opinião. Então você ortoga lá o direito ao indivíduo. Você deu lá todo o direito ao indivíduo. Né? Beleza. Aí onde há liberdade? Onde há igualdade? Onde há igualdade? A partir do momento que essas pessoas que estão subordinadas a esse poder central não cumprirem as suas obrigações constitucionais, elas perdem o direito, estão sujeitas a penalidades e etc, 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 etc. Isso é o quê? É ditatorialismo? É tirania? Você o defina como você quiser. Eu só defino como se não fosse, não é e jamais será democracia. E jamais será liberdade. São meras falácias. Nos enganam e nos enganamos. Essa é a verdade. Então, na minha opinião, ô Jorge, nós viveríamos sim sem essa gramatura de grão-mestre e sem os landmarks. Voltaríamos à nossa operatividade com atualidade. Com atualidade. Ou seja, se você estudar um sistema de governo, digamos assim, podemos definir como governo, um sistema de governo que eu admiro muito, que a maçonaria poderia se mesclar, ou poderia imitar, que na minha opinião, chega perto da ideia democrática, é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Na minha opinião, é a única entidade instalada no regime, digamos, administrativo, que chega perto de uma democracia. É o regime, é a ideia administrativa do AA. Eu gostaria que você que me acompanha estudasse como funciona a administração do AA. A maçonaria deveria ser da mesma forma. Entendeu? Aí não há necessidade de um grão-mestre, não há necessidade de um landmark, há necessidade de um Lord Shadow. Somente na atualidade que nós temos. Porque nós somos cidadão de uma democracia. Aliás, nós somos cidadão de um Estado. E a maçonaria, ela é uma instituição. Ela é uma instituição. E toda instituição não é democrática. Não existe democracia dentro de uma instituição. Não existe. A única que chega mais perto assim, pertinho, digamos assim, é o AA. Eles estão bem próximos do que se diz uma democracia, digamos, o poder emana do povo para o povo. Espero ter sido bem claro para vocês e principalmente para você, meu irmão Jorge. Te amo, Jorge, porque eu te conheço e você te amo sem te conhecer.